A sarça ardente. Moisés apacentava o rebanho de Cetro, ou melhor, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. Eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus, quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome. Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés, assim falarás aos israelitas, é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Missão de Moisés. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me. E disse-me, eu vos visitei e vi o que se faz no Egito. E disse, eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito, e lhe direis, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partires, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos que poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Moisés respondeu, eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe, o que tens na mão? Uma vara, joga-a por terra. Ele jogou-a por terra, e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe,
Estende a tua mão e toma-a pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, realmente te apareceu. O Senhor continuou: mete a tua mão no teu seio. Ele meteu a mão em seu seio, e quando a retirou, sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. O Senhor disse-lhe: mete de novo a mão em teu seio. Ele meteu de novo a mão em teu seio, e retirando-a, eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Se não te crerem, nem te obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. Se ainda permanecerem incrédulos diante desses dois prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e a derramarás por terra. A água tirada do rio se tornará sangue sobre a terra. Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu não me tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse-lhe: quem deu a boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo, o faz ver ou o faz cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares e te ensinarei o que terás de dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens a Arão, disse ele, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente quem vem ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás, lhe porás as palavras na boca. E quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis de fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de sua boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara com a qual operarás prodígios. Moisés partiu de volta para junto de Jetro, seu sogro, e disse-lhe: rogo-te que me deixes partir e voltar para junto de meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: vai em paz. Volta de Moisés ao Egito. O Senhor disse a Moisés em Madiã: vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou contigo sua mulher e seus filhos, fê-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi, o poder de operar, tu o faças na presença do faraó. Mas endurecerei o seu coração e ele não o deixará partir, o povo. Tu lhe dirás, assim fala o Senhor: Israel é meu filho primogênito. Eu te digo: deixa ir o meu filho, para que ele me preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer teu filho primogênito. Estando Moisés a caminho numa estalagem, o Senhor atacou Moisés, procurando matá-lo. Sefra tomou então uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e atirou aos pés de Moisés, dizendo: tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. Sefra havia dito: esposo de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi, e encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou. Moisés contou-lhe tudo o que lhe tinha dito o Senhor ao enviá-lo, e todos os prodígios que lhe tinha ordenado fazer. Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos de Israel. Arão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os prodígios em presença do povo. O povo acreditou, e tendo ouvido que o Senhor viera visitar os filhos de Israel e que vira sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Primeiro contato com o faraó. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e disseram-lhe: assim fala o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me faça uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é esse Senhor para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel?
Não conheço o Senhor, e não deixarei partir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos apareceu. Deixa-nos ir ao deserto, há 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que não nos fira ele pela peste ou pela espada. O rei do Egito disse-lhes: Moisés e Arão, por que quereis desviar o povo do seu trabalho? Ide às vossas ocupações. E ajuntou: o povo é atualmente numeroso, e vós o faríeis interromper seus trabalhos. Naquele mesmo dia, deu o faraó ao inspetor do povo e aos vigias esta ordem: não fornecereis mais, como dantes, a palha ao povo para fazer os tijolos. Não irão eles mesmos procurá-la. Entretanto, exigi deles a mesma quantidade de tijolo que antes, sem nada diminuir. São os preguiçosos. É por isso que clamam: queremos ir oferecer sacrifício ao nosso Deus. Que sejam sobrecarregados de trabalhos, ocupem-se eles de suas tarefas, e não deem ouvidos às suas mentiras, às mentiras que lhe contam. Os inspetores e os vigias do povo foram dizer-lhes: o faraó manda-vos dizer que já não vos fornecerá palha, e que vós mesmos devereis procurá-la onde houver, mas nada se diminuirá do vosso trabalho. Espalhou-se, pois, o povo por todo o Egito para juntar restolho e transformá-lo em palha. Os inspetores instavam com eles, dizendo: aprontai vossa tarefa diária, como quando se vos fornecia a palha. Açoitavam até os vigias israelitas que os inspetores do faraó tinham estabelecido sobre eles. Diziam-lhes: por que não terminastes, ontem e hoje como antes, o que se vos havia fixado de tijolos a fazer? Os vigias israelitas foram queixar-se ao faraó, porque, perguntaram eles, procedes desse modo com os teus servos? Não se nos fornece mais a palha, e se nos diz, fazei tijolos, e chegam até a nos açoitar, como se teu povo estivesse em falta. O faraó respondeu: vós sois uns preguiçosos, sim, uns preguiçosos. É por isso que dizeis: queremos ir oferecer sacrifício ao Senhor. E agora, ao trabalho. Não se vos fornecerá a palha, mas deveis entregar a mesma quantidade de tijolos. Os vigias israelitas, dos quais diziam: nada diminuireis da entrega diária de tijolos, viram-se em um cruel embaraço. Saindo da casa do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam. Disseram-lhes: que o Senhor vos veja e vos julgue, vós, que atraístes sobre nós a aversão do faraó e de sua gente, e pusestes em suas mãos a espada para nos matar. Moisés voltou-se de novo para o Senhor. Ó Senhor, disse-lhe ele, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Desde que fui falar com Faraó em vosso nome, ele maltrata o povo, e vós não o livrastes de maneira alguma. O Senhor respondeu: verás o que vou fazer ao Faraó. Forçado por mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por mão poderosa, ele os expulsará da terra. Segunda narrativa da missão de Moisés. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Javé. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitaram como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas oprimidos pelos egípcios e lembrei-me de minha aliança. Por isso, dize aos israelitas: eu sou o Senhor. Vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei a possessão dessa terra, eu, o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas estes não o ouviram. Tão grande era o abatimento de sua alma e penosa a sua servidão. O Senhor disse então a Moisés:
vai pedir ao faraó, rei do Egito, que deixe sair de sua terra os israelitas. Moisés respondeu ao Senhor: os israelitas não me ouviram. Como me ouvirá o faraó, a mim que não tenho o dom da palavra? O Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes a ordem de irem ter com o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem da terra do Egito os filhos de Israel. Genealogia de Moisés. Eis os chefes das famílias dos israelitas, filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Erson e Carmi. Estas são as famílias de Rubens, filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi, por ordem de gerações: Gerson, Caate, Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Filhos de Gerson: Lobni e Semei e suas famílias. Filhos de Caate: Anrã, Isaque, Hebron e Oziel. A duração da vida de Caate foi de 133 anos. Filhos de Merari: Moole e Muzi. Tais são as famílias de Levi, por ordem de gerações. Anrã depositou Jocabede, sua tia, filha que lhe deu a Arão e Moisés. A duração da vida de Anrã foi de 137 anos. Filhos de Issar: Coré, Nefeg e Zecre. Filhos de Oziel: Misael, Elisafã e Setri. Abraão desposou Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Coré: Azer, Eucana e Abiasaf. Essas são as famílias dos coritas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Futiel, que lhe deu Finéias. Tais são os chefes das famílias dos levitas, com suas famílias. Estes são Arão e Moisés, a quem o Senhor disse: fazei sair do Egito os israelitas, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar do Egito os israelitas. São estes Moisés e Arão. Nova ordem de Deus. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nestes termos: eu sou o Senhor, repete o faraó, rei do Egito, tudo o que te digo. E Moisés respondeu-lhe: eu não tenho o dom da palavra, como me ouvirá o faraó? O Senhor disse a Moisés: vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei meus sinais e meus prodígios. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito, e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado, e obedeceram. Moisés tinha 80 anos, e Arão 83, quando falaram ao faraó. Os prodígios de Moisés. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: toma a tua vara e joga-a diante do faraó, ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor o tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a deles. Entretanto, como o Senhor havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó, e ele não quis ouvi-los. As águas corrompidas. O Senhor disse a Moisés: o faraó endureceu o coração, ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo. No momento em que ele sair para ir à margem do rio, os esperarão à beira do Nilo. Tomarás na mão a vara que se mudou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: deixa ir o meu povo, para que me preste
culto no deserto. Até agora não me escutaste. Eis o que diz o Senhor: nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber suas águas. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e seus canais, sobre seus lagos e seus reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim como nos recipientes de madeira, como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor. Sob os olhos do faraó e de sua gente, Arão lhe levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo, e o rio se tornou tão poluído que os egípcios não podiam beber suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. O coração do faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão. Voltou e entrou em sua casa, sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber água do rio. 7 dias se passaram, depois que o Senhor feriu o Nilo. As rãs. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: deixa ir meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o seu território. O Nilo ferverá de rãs que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e as tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre os teus servos. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos, fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Intercedei, disse-lhes ele, junto ao Senhor, a fim que afaste as rãs de mim e de meu povo, e deixarei partir vosso povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu-lhe: digna-te dizer-me quando é que devo interceder por ti, para teus servos e para teu povo, para que o Senhor afaste as rãs de tua pessoa e de tua casa, de sorte que fiquem somente no rio. Seja amanhã, disse ele. Moisés replicou: será feito segundo o teu desejo, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de tua pessoa, de tuas habitações, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no Nilo. Moisés e Arão saíram para a casa do rei. Saíram da casa do rei, e Moisés invocou o Senhor a respeito das rãs que enviara contra o faraó. Fez o Senhor o que pediu Moisés. Morreram as rãs nas casas, nas praças e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e o país ficou poluído com isso. Mas, vendo o faraó que havia descanso, endureceu o coração, e como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Os mosquitos. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: levanta a tua vara e fere o pó da terra, para que se transforme em mosquitos em todo o Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre os homens e animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não o puderam. Os mosquitos ficavam sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. As moscas. O Senhor disse a Moisés: irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e lhe dirás: eis o que diz o Senhor: deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas
sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Gesem, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas, para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio da terra. Farei, pois, uma distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã terá lugar esse prodígio. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do faraó e na casa de sua gente uma multidão de moscas, e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o faraó chamar Moisés e Arão. Ide, disse-lhes ele, oferecer sacrifícios ao vosso Deus, mas no país. Moisés respondeu: não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus seriam uma abominação para os egípcios. Se oferecermos sob os seus olhos sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto a 3 dias de caminho e oferecermos lá sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Consinto, replicou o faraó, em vos deixar partir. Ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não irão muito longe. Rogai por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair de tua casa, intercederei junto ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão do faraó, de seus servos e de seu povo. Somente não continue o faraó a nos enganar, recusando-se a deixar ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da casa do faraó, rogou ao Senhor, e fez o Senhor o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do faraó, de sua gente, de seu povo, e não restou uma sequer. Mas, ainda esta vez, endureceu o faraó o seu coração, e não deixou ir o povo. Mortandade do gado. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos hebreus. Deixa ele meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai passar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e nada perecerá de tudo que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nestes termos: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer do rebanho dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir o povo. As úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai vossas 2 mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a lance para o sol diante dos olhos, a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito. E haverá em todo o Egito, sobre homens e sobre animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu, e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentaram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. A saraiva. O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó, e lhe dirás: eis o que diz o Senhor, Deus dos hebreus. Deixa partir do meu povo para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste,
tu e teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida do meu povo, amanhã a esta mesma hora farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa, nos campos, serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do faraó que temem a palavra do Senhor porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas os que não fazem caso da palavra do Senhor deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito, sobre os homens, os animais e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito, a chuva de pedras feriu tudo o que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos, e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir, e não vos terei, e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque o centeio estava espigando, e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeio se salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre toda a terra. Vendo o faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar e endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo-se obstinado o coração do faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó, porque ele endurecia o coração e o de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: eis o que diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que ele me preste o seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que se não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores dos vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos e a de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do faraó. Os servos do faraó disseram-lhe: até quando nos servirá de laço este homem? Deixa partir essa gente para que preste seu culto ao Senhor seu Deus. Não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado?
Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: Ide fazer vossas devoções ao Senhor, vosso Deus, quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: O Senhor esteja convosco, do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens, e prestai o culto ao Senhor, pois é isso que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país, todo aquele dia e toda aquela noite, um vento do Oriente. E chegando a manhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito, e invadiram todo o território egípcio, e tão grande quantidade como nunca houve e nunca haverá uma invasão tão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que tinha poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoa ainda esta vez o meu pecado, e roga ao Senhor vosso Deus que afaste ao menos de mim este flagelo mortal. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo que levou os gafanhotos e os precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. As trevas. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu e que se formem sobre todo o Egito trevas, tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe: Ide fazer vossas devoções ao Senhor, somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão neste lugar. Podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu: Tu mesmo nos porá nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco, nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer nosso culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-los partir. O faraó disse a Moisés: Fora de minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Tu o disseste, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. Anúncio da 10ª praga. O Senhor disse a Moisés: Mandarei ainda outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Moisés disse: Eis o que diz o Senhor: Pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo que faz girar a mó. Assim, todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor tal como nunca houve e nunca mais haverá.
Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos virão procurar-me e prostrarão diante de mim, dizendo: Vai-te, tu e todo o povo que te acompanha. E depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés: O faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra. A libertação. Instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: No 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e o vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto o dos homens como o dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa de honra ao Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao 1º dia tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado, desde o 1º dia até o 7º, será cortado de Israel. No 1º dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração, é uma instituição perpétua. No 1º mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado, em todas as vossas casas comereis ázimos. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família, e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de ísopo, e ensopareis no sangue que estiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observarei esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos.
Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem, que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Extermínio dos primogênitos. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria assentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, sai do meio do meu povo, vós e os israelitas. Ide apressar um culto ao Senhor, como dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como o pedistes. Ide e abençoa-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse o quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Partida dos israelitas. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas, em honra do Senhor. Lei relativa à Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela. Mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro, habitando em tua casa, quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo o primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas.
Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, observarás esse rito neste mesmo mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho, e isso é em memória do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Lei relativa aos primogênitos. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado esta terra, consagrarás ao Senhor todo o primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos serão do Senhor. Entretanto, resgatarás como um cordeiro todo o primogênito do jumento, do contrário, lhe quebrarás a nuca. Todo o primogênito dos homens entre teus filhos o resgatarás igualmente. E quando o teu filho te perguntar um dia o que isso significa, lhe dirás: é que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa da casa da servidão. E como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os dos animais. Eis porque sacrifica ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo o primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão e como uma marca entre os teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Primeiras etapas. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Piairote, entre Magdol e o mar, de fronte de Baal-Sefom. Acampareis de fronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim o seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios dos homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida.
Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Piairiote, defronte de Baal-Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisse a morrer no deserto? Por que nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que o precedia pôs-se de trás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor do alto da coluna de fogo e da de nuvens olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros, de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Primeiro cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: cantarei ao Senhor porque ele manifestou sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é minha força e objeto do meu cântico. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu pai, eu o exaltarei.
O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Javé, lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite de seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo nos cobriu, ou melhor, o abismo os cobriu, afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força, vossa direita aniquilou o inimigo. Por vossa soberana majestade derrotais vossos adversários, desencadeai vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro de vosso furor amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança, desembainharei a espada, minha mão os destruirá. Ao sopro do vosso hálito o mar os sepultou, submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos dignos de louvor, o que operais prodígios? Apenas estendestes a mão e a terra os tragou, conduzistes com bondade esse povo que libertastes, e com vosso poder o guiastes à vossa morada santa. Ao ouvir isso, estremeceram os povos, um pavor intenso apoderou-se dos filisteus, os chefes de Edom ficaram aterrados, a angústia tomou conta dos valentes de Moabe, tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles o terror e a angústia, o poder do vosso braço os petrificou, até que tivesse passado o vosso povo, Senhor, até que o vosso povo estivesse passado, povo que adquiristes para vós. Vós conduzireis e o plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparastes para a vossa habitação, Senhor, no santuário, Senhor, que vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre, sem fim. Os cavalos do faraó, com efeito, entraram no mar, com seus carros e seus cavaleiros, e o Senhor os envolveu nas águas, enquanto os israelitas passaram a pé enxuto o leito do mar. A profetisa Maria, irmã de Arão, tomou seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins. Maria as acompanhava entoando: cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. A liberdade no deserto. As águas de Mara. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água, porque era amarga, de onde o nome de Mara que deram esse lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água. E esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos de lei, e ali o provou. Disse-lhes: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às ordens, e observares todas as suas leis, não mandareis sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. As codornizes e o maná. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do 2º mês após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu o porei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens.
No sexto dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolherem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito. E amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? Moisés disse: E isso acontecerá quando o Senhor vos der, esta tarde, carne para comer, e amanhã pela manhã, pão em abundância. Porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: Dize a toda a assembléia dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a assembléia dos israelitas, olharam para ele o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas, dize-lhes: Esta tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fortalecereis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento, e no dia seguinte pela manhã havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado o orvalho, ela que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: Este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer, para que aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim fizeram os israelitas, ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media com o gomor, aconteceu que o que tinha juntado muito não tinha demais, e o que tinha juntado pouco não faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhes: Ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não ouviram e guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades, e quando vinha o calor do sol, derretia-se. No sexto dia, recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Este lhes disse: É isso que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor. Por isso, o que tendes a cozer no forno, cozei-o. E o que tendes a cozer em água, cozei-o. E o que sobrar, ponde-o de lado até pela manhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem se achavam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque é o dia do sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias ajuntareis, mas no 7º, que é o sábado, nele não haverá. No 7º dia, algumas pessoas saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vos recusareis a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que, se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no 6º dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia de sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente do coentro, era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse: Eis o que ordena o Senhor, que se encha dele um gomor para ser conservado para as vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. E Moisés disse a Arão: Toma uma vasilha e põe nela a quantia de 1 gomor de maná, e depois deposita-o diante do Senhor.
a fim de conservá-lo para vossos descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, depositou-o diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até a sua chegada a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá.